Olá, graça e paz a todos. Na série de vídeos dando dicas para pregadores leigos, hoje eu falarei sobre a ordem do sermão, a sua unidade e organização. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. A ordem do sermão, a sua unidade e organização. Alguns homens de Deus chegaram a ser bons pregadores, apesar da pobre estrutura de seus sermões. Porém, o pregador comum não deve ter a presunção de seguir esse exemplo. O sermão como edifício necessita de uma armação estrutural boa e sólida, cujas partes estejam corretamente unidas entre si. Todo pregador bíblico deseja que sua mensagem seja entendida, seguida com interesse, aceita e recordada. Se a estrutura homilética de sua mensagem é boa, você já ganhou a metade da batalha. Para que isso aconteça, é necessário seguir alguns conselhos. O primeiro conselho: o seu sermão precisa de unidade. Não é necessário discutir a importância da unidade, nem defender o seu direito de ser colocada entre as qualidades essenciais de uma boa ordem homilética. Para alcançarmos uma boa ordem, devemos seguir 3 requisitos básicos. O primeiro, o sermão deve ter um só tema. Evite temas plurais e temas gerais. Segundo, um só propósito específico. Terceiro, deve-se empregar materiais apropriados. O seu sermão precisa ter organização. O ponto central está na divisão do tema. Em primeiro lugar, é necessário para assegurar a unidade do sermão. Segundo, para conseguir clareza. Terceiro, promover o movimento progressivo do sermão. Quarto, manter o interesse pelo tema. Em quinto lugar, economia de tempo. Em sexto lugar, permanência das impressões causadas garantidas. Sobre a elaboração do sermão, uma vez formulado o esboço, o seu sermão ainda não está pronto para ser pregado. É semelhante a um esqueleto humano. Você deverá colocar carne, nervo e fazer o sangue correr nas veias do seu sermão. Isto é, você deverá dar alma, vida ao seu esboço. Você precisa fazer uma pesquisa preliminar. Em primeiro lugar, pesquise sobre o autor do livro onde se encontra o texto. Em segundo lugar, pesquise sobre o propósito do livro. Em terceiro lugar, pesquise sobre o contexto sociopolítico e a data do livro. Em quarto lugar, pesquise sobre os destinatários originais daquele texto. E em quinto lugar, leia o esboço panorâmico do livro. O seu sermão precisa ter um tema. Esse tema, em primeiro lugar, deve ser simples. Em segundo lugar, objetivo. Em terceiro lugar, anunciado com clareza. Em quarto lugar, frase curta. E em quinto lugar, de preferência, no singular. Você precisa formular as divisões do seu sermão. Em primeiro lugar, com orações objetivas e simples. Em segundo lugar, uniformidade entre as divisões. Em terceiro lugar, número de divisões de acordo com o tema. É aconselhável mínimo de 2 e máximo de 5, salvo algumas exceções. Sobre a anunciação das divisões, alguns pregadores anunciam previamente, outros anunciam no curso da transmissão. Alguns pregadores omitem as divisões, fazendo com que seus ouvintes as percebam claramente. É mais aconselhável anunciar as divisões. Quais são as regras para as divisões? Nenhuma divisão deve ter o mesmo significado do tema. Tema é tema, divisão é divisão. As divisões devem cobrir o terreno da proposição. A proposição é o estudo do texto. Cada divisão deve ser diferente da outra. As divisões
devem ter relação direta com o tema. As divisões são o texto em parte. A proposição é o texto todo. O seu sermão precisa ter um movimento progressivo, isto é, despertar o interesse do público cada vez mais. Deve haver progressão no pensamento do início ao fim. Deve levar o ouvinte a cada passo do caminho. O movimento progressivo do sermão possui alguns requisitos. Primeiro, propósito específico a ser atingido. Segundo, relação vital com a congregação através da introdução. Falando sobre a introdução, ela deve ser a última parte do sermão a ser preparada. Por quê? Porque você tem uma mensagem, você tem um conteúdo para ser transmitido. E a introdução é uma estratégia para você apresentar esse conteúdo de maneira tão atraente que leve o seu ouvinte a ter interesse pelo tema. Ela deve levar o ouvinte a se interessar pelo seu tema. Deve ser apropriada, deve ser interessante, deve ser breve, deve ser variada de acordo com o tema. O movimento progressivo do sermão precisa e deve ser mantido. Deve haver progressão no pensamento do início ao fim. Deve levar o ouvinte a cada passo do caminho. O movimento progressivo possui alguns requisitos. Primeiro, propósito específico a ser atingido. Segundo, relação vital com a congregação através da introdução. O movimento progressivo do sermão deve ser mantido. Primeiro, com uma boa ordem nas divisões. Segundo, com transições fáceis de um pensamento para o outro. Terceiro, uso predominante do tempo presente. E em quarto, eliminação de toda digressão. Isto é, eliminação de todo desvio desnecessário do tema. O ponto alto do movimento progressivo está na conclusão. A conclusão é de fundamental importância para que você alcance o propósito específico. Quais são os elementos principais de uma boa conclusão? Primeiro, recapitulação do tema. Segundo, aplicação. Terceiro, demonstração de que aquele tema pode e deve ser vivido. Em quarto lugar, persuasão. E em quinto lugar, apelo guiado pelo Espírito Santo. Você precisa descobrir a porta de entrada para o seu texto. Isto é, qual é a verdade em torno da qual circulam os princípios do texto. Qual o cômodo mais confortável da casa. Isto é, quais os princípios mais adequados para o seu público. Se você encontrar a porta de entrada, todos os demais cômodos da casa estarão à sua disposição. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.